Hoje nós temos uma reflexão a fazer muito importante para nós, em função da relevância que família tem dentro das nossas histórias como espíritos. E nesse sentido, a doutrina espírita é muito rica de informações com relação ao procedimento do ser humano, considerando os aspectos referentes ao desdobramento espiritual da formação da família no plano físico, ou seja, a relevância da família para o nosso processo de erguimento espiritual. E nesse sentido, a gente tem muitas obras, nós temos muitas informações que falam a respeito de que as famílias são constituídas a partir de laços anteriores que aportam no hoje. Esses laços vêm do passado, muitas vezes, algumas vezes são relações novas que se formam, mas à medida que o espírito vai ficando mais experimentado, que nós vamos viver mais, a probabilidade de nós termos dentro do nosso lar um espírito estranho é cada vez menor, pelo fato de já termos vivido muito, termos tido várias existências corporais. É mais lógico esperarmos que aqueles que estão dentro do nosso lar sejam espíritos que, de uma maneira mais direta ou menos direta, já tiveram contato conosco. Mas nem por isso é impossível que nós tenhamos o contato com espíritos que estamos vendo pela primeira vez nessa existência. E esses laços do passado, eles se prendem basicamente a dois grandes fenômenos. Os laços de amor, que voltam a integrar as nossas famílias, ou seja, aqueles a quem tanto amamos, voltam a renascer dentro de casa na condição de parentes, para o exercício e a consolidação do amor, ao mesmo tempo que os afetos mal resolvidos têm a tendência de retornarem para a nossa condição de parentela nas existências posteriores. Ou seja, se eu odeio alguém, se eu tenho uma diferença com alguém, e existe uma dificuldade muito grande de relacionamento, há uma grande chance de que esses espíritos que se odeiam, que possuem divergências, que eles se encontrem no futuro dentro de uma mesma família. Por isso o perdão é tão importante nos nossos dias. Mas a tendência é o reencontro das almas que se odeiam, como também o reencontro das almas que possuem mágoa. Quando a gente tem muita mágoa de alguém, também isso pode trazer a pessoa de volta para o nosso grupo familiar, não ocupando necessariamente a mesma função. Nós podemos ter um marido complicado, uma esposa complicada, que deixou muitas feridas, muitas mágoas, muitas dores. Então, em função das vinculações que a gente mantém, esse mesmo companheiro do passado pode aparecer de novo na nossa história do presente, mas não precisa vir como marido, pode vir como filho. Então, a gente tem mudanças de posições dentro da família de acordo com as necessidades que o espírito tenha no seu processo evolutivo. Da mesma maneira, inimigos do ontem podem reaparecer no lar, na condição de pai, na condição de mãe, na condição de filhos, de irmãos, mas não é esperado que inimigos renasçam na condição de cônjuge. Por quê? Porque o ódio não vai gerar afeição para que a gente se case com uma pessoa que a gente odeia. É mais provável que os ódios do ontem renasçam como filho, como irmão, pai, mãe. Os cônjuges estão mais reservados para os processos da mágoa. Então, um casamento mal resolvido ontem, que gerou muitas feridas, pode ser retomado no futuro, porque por baixo da mágoa existe amor. Então, às vezes, quando a gente renasce, reencontra o companheiro e, a partir daí, retoma um sentimento do ontem no hoje. Mas isso não quer dizer que as relações rompidas do passado obrigatoriamente têm que ser reemendadas no hoje. Não. A gente precisa resolver o desamor, mas não precisa necessariamente casar novamente com a mesma pessoa com a qual tivemos alguma dificuldade no passado.
O importante é nós dissolvermos os nós que a gente tem, de mágoa, de raiva, de ódio, e consolidarmos todas as nossas relações na forma do afeto verdadeiro, do afeto legítimo, que confere aos espíritos a condição de felicidade, o chamado amor. Não existe possibilidade na Terra e nem em nenhum lugar do universo em que nós consigamos ser espíritos felizes sem experimentarmos o amor. O amor é a condição essencial da vida para que os espíritos estejam em paz. É da lei que assim seja. Portanto, todos os sentimentos que nós temos que divergem do amor, eles terão que ser tratados. Alguns fora da família e outros terão que ser tratados dentro do grupo familiar. Então, em síntese, a família é o grande laboratório para o refazer das nossas emoções, para a reconsideração dos nossos sentimentos, para que a gente consiga ter muito mais êxito nas nossas conquistas espirituais. Mas isso sempre foi assim, nunca foi diferente. Sempre família foi um instrumento de progresso, desde o surgimento da espécie humana sobre a face do planeta, nós sempre tivemos a possibilidade de que nós tivéssemos na Terra o reencontro de espíritos. Isso não acontece recentemente. Desde o princípio foi dessa forma, desde o começo. Então, nessa ótica que a gente está percebendo da história do planeta, a gente vai notar que isso sempre foi assim. Os espíritos sempre reencarnaram, sempre se encontraram com seus afetos, sempre encontraram com seus desafetos, e sempre a família teve esse objetivo. Mas há um momento na nossa história em que muitas questões são redefinidas e nós passamos a perceber uma grandeza muito maior nessa relação com no que se diz respeito aos familiares. É a partir da mensagem de Jesus sobre a face do planeta. A partir do momento em que Jesus oferece para nós a sua proposta de como devem viver os homens, nós automaticamente passamos a ter uma leitura distinta de como nós deveremos viver. Porque até antes de Jesus, as pessoas tinham a leitura de que a família era importante, mas não havia, de certa maneira, essa necessidade mais forte dentro do coração do homem para o exercício do amor. Havia mais outros tipos de sentimentos. Então, o Cristo, ele se apresenta dentro do cenário em que nós estamos envolvidos, trazendo contribuições importantíssimas no sentido de um aproveitamento muito mais efetivo das relações familiares, concorrendo com isso para que a gente consiga, de fato, resolver mais profundamente as questões que temos em aberto e para que as nossas encarnações possam ser efetivamente mais produtivas. Mas o que seria essa contribuição que Jesus trouxe? Quais seriam as oportunidades de reflexão que ele nos permitiu que nos dariam a condição de vermos a família de maneira distinta? Nós aprendemos com aquilo que o Cristo deixou 6 lições. Vamos ver as 6 lições que ele nos deixou. A lição número 1, evidentemente não poderia ser outra. A lição número 1 é o exercício do amor. Amor, amor, amor para todos. Essa seria a chave fundamental. O que propõe Jesus? O amor. É o amor para todos os indivíduos. Às vezes nós, quando conhecemos a mensagem espírita, dizemos assim: eu queria muito saber quem é meu inimigo do passado, quem é meu amigo do passado. Tanto faz, gente. Porque a proposta é dar amor às pessoas. Então, não importa qual é a origem do laço que trouxe aquele companheiro para o meu lar. Se eu sei que a chave da felicidade é o amor, é isso que eu tenho que oferecer às pessoas. É essa que é a estratégia da lei de Deus
para conferir aos espíritos felicidade. Amor para todos, amar as pessoas, ser capaz de efetivamente oferecermos o melhor dos nossos corações para elas. Abrir todo o baú de sentimentos, entregar tudo que tem, guardar sentimentos para quê? Entrega o amor para o outro. Essa é a lição número 1. E aí vem a grande questão. E para os que são indiferentes a isso? Os que são resistentes a isso? Que a gente entrega amor e eles não conseguem perceber esse amor. Que a gente faz e eles não enxergam o que se faz. Aqueles que a gente ama, mas eles parecem ser frios ou avessos ao processo do amor. Parece que não notam o que fazemos. O que fazer para esses que se fazem como que rebeldes ao processo de perceber o amor que recebem? Para esses, a lição número 2. Lição número 2, perseverança. É muito importante que nós sejamos perseverantes no bem. Em que sentido? Nosso grande objetivo é amar. E se as pessoas se fazem resistentes ao processo do amor e ao bem, o que fazemos? Perseveramos. Não desistimos dos outros, porque a desistência do outro é a desistência de nós próprios, é a demonstração das nossas fragilidades diante da fragilidade do outro, o que demonstra que o nosso amor ainda não é intenso, porque ao recebermos a ingratidão, estaremos predispostos a abandonar a posição de socorro daqueles que Deus nos confiou aos nossos cuidados. Lição número 3. Lição número 3. E como agir com aqueles que erram? Não estou mais falando dos que são indiferentes, porque às vezes você tem pessoas que elas são indiferentes, elas não são pessoas afetas a devolver amor, mas nem por isso elas são pessoas que cometem erros, cometem crimes, que se atrapalham na vida, tropeçam. O que fazer com esses companheiros que, pelas suas opções de vida, fazem um caminho diferente daquele que nós queríamos? Nós apontamos uma rota e eles parecem não estarem dispostos a entrarem por essa rota. Para aqueles que possuem a característica de errarem, de cometerem faltas, qual a orientação que nós temos para aqueles que erram, para os que cometem equívocos, os que estão em falta diante da lei? A orientação de Jesus nesse sentido é o propósito da indulgência. Quando alguém comete uma falta, a prática da indulgência para com as faltas do outro é a chave para que a gente consiga fazer isso. Porque a gente às vezes recebe no lar um espírito mais dificilzinho. Então, quando eles cometem, ou nós, quando alguém na família comete uma falta, qual é o objetivo? Indulgência. Eu não posso pegar a pessoa e dizer, sabe o que você fez? Pois então agora, e aí eu alijo a pessoa da minha vida. Então, o muito esperado dentro da doutrina do Cristo é a indulgência com a falta do outro. Porque se você não for indulgente, você fecha as portas. E se você fechar as portas, você experimenta o desamor. E ao experimentar o desamor, você perde a oportunidade. Então, para que a gente aproveite a oportunidade, a proposta do Cristo é essa. Seja indulgente, ou seja, releve o que o outro fez. Não considere demais o equívoco que ele cometeu. Seja indulgente para com as faltas do próximo. Lição número 4. E para esses que cometem essas faltas e em cima dessas faltas se mostram insistentemente repetentes nisso.
para os que não somente cometem a falta, mas que são quase que impermeáveis aos conselhos. O que oferecer a eles? Veja, no primeiro caso, oferecer amor. E os que não querem amor? Perseverança. No terceiro caso, indulgência para quem? Para os que cometem a falta. E se eles não querem a indulgência, o que oferecer a eles? Renúncia. Renúncia. Fazer o esforço para trabalhar os nossos corações, para que a gente consiga não desistir do outro, mas exercitar o tanto mais de amor que a gente tenha. Porque às vezes a gente está fazendo algo pelo outro, nós estamos ajudando o outro, estamos nos esforçando pelo outro, estamos até tendo indulgência para com ele. A grande pergunta é: já foi feito tudo? Já se entregou tudo o que tinha de sentimento? Então, agora é a hora da entrega, em que a gente oferece tudo que pode ao companheiro que precisa de auxílio. Então, nesse sentido, a renúncia, a compreensão de que, em função do outro, nós teremos que, algumas vezes, abrir mão dos nossos interesses para tentar ajudar aquele que está mais frágil. Esse é o sentido de família. Quem está mais forte suporta o que está mais frágil. Quinto, e se esse companheiro que não conseguiu receber amor e que cometeu faltas, estiver cometendo faltas contra mim, porque uma coisa é ele cometer faltas para lá. Quando ele comete faltas para lá, quando ele erra, tropeça, comete desatinos para lá, indulgência para ele. Se ele repete, misericórdia, misericórdia, renúncias, abrir mão de si em favor dele. Mas se as faltas que ele comete são contra nós, se ele nos agride, se o que ele faz nos machuca, se ele tenta com as suas atitudes nos infelicitar, o que fazer? Lição número 5, o perdão. O perdão das ofensas, que é um dos eixos da mensagem de Jesus. O perdão oferecido como sendo a chave de libertação. E é isso que é a grande mudança no conceito de família. Porque, veja, se nós formos fazer um modelo de família onde não exista o amor, nem a indulgência e nem o perdão, está muito distante de Jesus. É essa que é a mudança que Jesus impõe. Amor para com todos, indulgência para com as faltas do próximo e perdão das ofensas que são feitas a nós. Então, o perdão, ele se impõe como sendo a chave essencial do processo de libertação nosso. Como que eu vou saber se eu estou aplicando Jesus no meu lar? Se eu estiver aplicando essas ferramentas, se diante de alguém que me agride, eu exercito perdão. Se uma pessoa me fere, então eu vou exercitar esse perdão. E como sexta e última lição, vamos aprofundar o caso. Na primeira situação, nós amávamos. E se eles forem resistentes ao amor, o que fazer? Perseverança. O outro cometia erros. E se ele repetidamente comete erros? Renúncia, misericórdia. E se agora ele nos ofende e ele repete as ofensas sistematicamente e nos agride de forma quase que incorrigível, o que fazer? Nesses casos, a regra está no Evangelho, quando Cristo diz: sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Está na hora de exercitarmos a prudência. Está na hora de não oferecermos, na verdade, a condição de fragilidade excessiva nossa. Sem temor, sem medos, fazer o movimento de prudência dos nossos corações para garantir o reequilíbrio do outro e o equilíbrio meu, senão a loucura do outro me arrasta na direção do abismo.
Vamos ver se isso tudo ficou claro. Amor, perseverança, indulgência, renúncia, perdão e prudência. Se ficou claro, vamos para o exercício prático. Vamos para a oficina. Vamos exercitar agora isso nos cenários que a vida nos oferece. Na nossa condição de família, nós vamos aplicar esses conceitos nas situações factuais que a vida apresenta para nós. Então, nós temos basicamente 2 tipos de família. Nós temos a família de origem, formada por meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu, e tenho a família formada por mim, meu cônjuge e meus filhos, que são a consequência da formação dessa família. Então, muito bem, vamos analisar como que a gente aplica esses conceitos diante dos nossos pais. Como que eu ofereceria essa informação diante dos meus pais? Na análise dos pais, é possível perceber dentro disso 7 tipos de pais diferentes. 7 tipos. Nós temos um primeiro tipo de pais que deriva de uma raiz. Os pais que se perderam de si mesmos. Existem pais que se perderam de si próprios no exercício da tarefa, da missão da maternidade, da paternidade. Esses que se perderam de si mesmo estão basicamente relacionados a 2 condições. O primeiro, aqueles que nos abandonaram. É o primeiro dos tipos. O que oferecer para os pais que nos abandonaram, que nos deram para outras pessoas, que sumiram e nos deixaram para trás, e nunca mais procuraram ter notícias de nós? Os pais que efetivamente ignoraram a nossa existência. O que oferecer a eles? Dentro desse cenário que a gente estava vendo, se eu devolver a eles desamor, quão infeliz eu serei? Então, eu preciso quebrar o círculo vicioso do desamor. Se ele me abandonou, eu quero coisa melhor. Eu não quero abandono mais. Então, eu devolvo amor para que eu quebre a minha história com essa experiência e eu não necessite reviver momentos semelhantes no futuro. Mas como que eu vou dar amor para uma pessoa que me abandonou, que me doou, que não quis saber de mim? Esse problema é dele, esse problema não é seu. O erro é dele, o desamor é dele, não é seu. Não traga o desamor dele para a sua história. Não contamine o seu coração com o equívoco do outro. Porque se o outro se equivocou, a responsabilidade diante da lei é dele, não é sua. Mas se você, por algum motivo, diante do erro do outro, você copia o erro dele e devolve desamor, você está negando aqueles 6 princípios que Jesus deixou. Então, o que significa isso na prática? Você está marcando passo. Está marcando passo e não está conseguindo avançar. Portanto, aos que nos abandonam, a gente tem que procurar, de alguma maneira, trabalhar o sentimento do amor. De que forma? Movimentando as nossas almas, percebendo a gratidão que nós temos pelo corpo que a gente possui. Mas ele me abandonou, mas ele ofereceu a você o corpo. Ele deu a você a condição de existir. O corpo físico que você possui é dele. O DNA dessa pessoa que aparentemente lhe abandonou está dentro de você. Todas as vezes que suas células se multiplicam, e isso acontece o tempo todo, o DNA daquele que você tanto rejeita se multiplica dentro do seu corpo também. Ele constitui a base orgânica que você possui. Sua herança genética está em você para a construção do seu corpo físico. E por isso nós temos uma dívida de gratidão. E se nós não soubermos ser gratos a isso, nós não estamos em condições de termos outras experiências. Mas ele me abandonou, então crie uma coisa nova. Não mergulhe na escuridão do erro que ele já fez. Faça para você um novo futuro.
e não repita no amargor dos seus dias de hoje o equívoco dele. O equívoco é dele, senão você constituirá famílias infelizes. Você ecoará para seus filhos os problemas que você absorveu de seus pais. Faça uma família feliz, mas para que você possa fazer isso, você tem que desacoplar a história de desamor para construir uma história de amor. Ninguém que carrega amargor dentro de si vai conseguir fazer uma família cheia de amor. Para o nosso próprio bem, a gente precisa aprender a perdoar os que vieram antes de nós, para que a gente pudesse fazer uma vida melhor. Vamos para frente. Um outro tipo de pai, segundo tipo, que também vem da mesma linha daqueles que se perderam a si mesmo, são aqueles que se entregaram aos vícios. Ele não abandonou, sabe? Ele não foi embora de casa, ele não largou a família, mas ele se largou para dentro de si mesmo. Hoje meu pai está drogado, abandonado dentro de casa. Ele se perdeu de si mesmo, ele esqueceu sua própria história, ele não consegue mais exercer o seu papel de pai. Minha mãe está completamente perdida também, eu tenho uma mãe perdida. Eu vivo numa família onde, na verdade, eu me tornei o pai de meus pais. Meu marido alcoólatra, minha mulher, minha mãe problemática, de problemas nervosos, emocionais, transtornos mentais. Então, há pessoas que elas não abandonaram a família, não foram embora, elas estão lá. Mas elas não conseguem mais exercer o papel psicológico de pai e de mãe. Eles se perderam de si mesmos. O que fazer com esses companheiros? Quando eu olho para meu pai alcoólatra, o que devo fazer? Se eu o odeio pela história que ele me legou, eu amarro ainda mais a minha história com esse tipo de experiência. Eu provo que eu não estou maduro para lidar com a dor do semelhante. Se nós entendermos que família é o reencontro de espíritos que possuem vínculos anteriores, de alguma forma, eu possuo, de algum modo, uma relação com esse alcoolismo. De alguma maneira, eu devo estar ligado a essa história. E se por algum motivo eu não consigo trabalhar isso comigo, o problema está em mim. No livro Plenitude, quando Joana de Ângeles trabalha a questão do sofrimento, ela diz que existe o sofrimento e existe o sofrimento do sofrimento. Diz que o sofrimento é uma condição normal, mas o sofrimento do sofrimento é uma indicação de fragilidade da alma. Porque aqueles de nós que dizemos assim, eu sofro porque eu tenho um pai alcoólatra. Por que você sofre? Eu sofro porque meu pai bebe, não tem dinheiro, a gente passa necessidade, então é complicado, faltam as coisas em casa. Isso chama-se sofrimento. Isso é o sofrimento decorrente da ação do outro. Mas existe o sofrimento do sofrimento. O que é o sofrimento? É o sofrimento pelo fato de sofrer, que começa mais ou menos assim. Ai de mim, coitadinho que tem um pai alcoólatra. Mas qual é o problema? Porque ele é alcoólatra, ai de mim. Então eu sofro porque sofro. Isso arrasta para dentro de nós infelicidade desnecessária para nós. Quando o outro cai, eu não devo colocar sobre os ombros a capa do coitadinho, porque senão eu me transformo efetivamente em alguém que atrai uma série de entidades perturbadas que infelicitam o meu lar, que destrói a minha vida, que amarga os meus dias. Então, se eu tenho um pai alcoólatra, se eu tenho dificuldades, eu preciso reagir a esse processo, porque senão eu estou cativo da circunstância. Qual a melhor estratégia? Esforçar dentro do que eu puder para que eu não guarde mágoas e ódios. E aceitar. Meu pai
eu tenho um pai alcoólatra, então pronto. Então eu vou cuidar disso. Ele disse, não é essa a história, meu pai não. Então pronto, não é esse o pai que eu tenho. Então assuma o pai que você tem e assuma a imperfeição que ele possui. Nós não podemos esperar que nossa mãe seja um modelo de perfeição, que nem sempre ela é. Nem que nosso pai seja um modelo de virtude, mas é o pai que a gente tem. É o pai que a gente possui. E nesse cenário de o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, viva a realidade da vida. Não queira viver o conto de fadas que não existe. Se nossos pais têm vícios, têm problemas, têm conflitos, faça o que você puder para trabalhar, mesmo com as dificuldades deles, para a cicatrização das feridas que nós possuímos dentro das nossas almas. Muitas vezes, o desamor que nós devolvemos a eles por aquilo que eles nos dão, falam de quem somos nós. Naquela velha frase, quando Paulo fala de Pedro, fala mal de Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro. Então, se me amarga meu pai ser alcoólatra, isso fala muito mais de mim do que de meu pai. Se eu tenho pais conflituados, que a gente pense até que ponto nós não somos, na verdade, elementos importantes no processo de tratamento ou até de cura dessa circunstância. Não estaria eu no meu lar para ser o arrimo, para tentar, de alguma maneira, equilibrar as energias, sem o papel de vitimismo, sem o papel de coitadismo, mas que eu pudesse fazer a minha ação junto aos meus genitores para tentar resolver o que precisa ser tratado. Tipo número 3, 4 e 5, eles decorrem de um outro ramo. O primeiro ramo é o ramo daqueles que se perderam de si mesmo, que não conseguem exercer a função de pais. O segundo braço é aquele que, de fato, eles não se perderam de si mesmo. Eles são pais, eles exercem as suas funções, mas eles não sabem amar. Eles são pais que têm uma dificuldade. A dificuldade de expressar o sentimento, de poder efetivamente demonstrar afeto pelos seus filhos. Um desses tipos, desses que não conseguem amar os seus filhos, são os pais violentos, agressivos, despóticos, cruéis às vezes, que promovem uma série de violências dentro do lar. As violências que acontecem dentro do lar, elas estão previstas no Código Penal. E se de repente alguém começa a enveredar pelo caminho do crime, há que se ter a necessidade de se trabalhar isso dentro do campo que a justiça assim estabelece. Mas às vezes essa violência é uma violência muda. Uma violência que não é somente da agressão, mas muitos pais agridem seus filhos quando os batem. No livro Árdua Ascensão, no capítulo 2 da primeira parte, existe um comentário que é feito no qual Victor Hugo, que é o autor espiritual da obra Por Divaldo, ele comenta que nas circunstâncias de pais violentos, muitas vezes o que está se dando é o encontro de duas almas que têm dificuldade afetiva. Então, inimigos do passado, agora na condição de pai e filho. E o pai, às vezes, não lembra o que o filho foi no passado. O filho também não lembra o que o pai foi no passado. Mas ele tem um sentimento de rejeição terrível. Então, ele bate nas crianças, ou num filho em particular, com violência, porque na verdade, o seu eu mais profundo é que chama para o ato de violência contra as crianças. Daí a necessidade de nós termos muita prudência nesse processo de educação, para que a gente não exceda nesse processo, evocando as lembranças do ontem no hoje. Então, às vezes, pais violentos estão relacionados com histórias do passado. Eu não estou isentando os pais violentos por isso. Estou apenas dizendo o porquê que muitas vezes esses processos acontecem. São almas que não se gostam do ontem, encontradas no lar novamente, que se agridem dessa forma. Então, quando nós vemos essas violências, nós nitidamente podemos perceber os laços da reencarnação aí envolvidos.
Outro tipo de pais são os pais indiferentes. Eles não batem nos filhos, mas eles ignoram a existência deles. E como diz aquele filósofo Zezé de Camargo, essa sua indiferença é que me mata, que me mata, que me mata. A indiferença, às vezes, machuca mais do que o sentimento de rejeição, porque você nem sequer é notado pelo outro. E esses processos de indiferença, eles são também motivados por fenômenos do passado que ecoam agora no presente. E um outro tipo, um quinto tipo de pai, também desses que não sabem amar, não é que eles não saibam, eles estão impedidos, de certa maneira, de exercer o seu amor porque estão doentes. Eles não abandonaram a família, mas estão em depressão. Eles estão apunhalados pela dor da vida e, por conta disso, eles acabaram se fechando dentro de si mesmos e tornaram-se pais que não conseguem dar afeto, não conseguem entregar muitos sentimentos a seus filhos. Numa circunstância desse tipo, é muito importante que os filhos, com a leitura que o Espiritismo nos oferece, tenha a condição de dizer para nós: a partir do momento em que eu percebo que isso está acontecendo e que sei da reencarnação, minha vida toda se transforma. Eu passo agora a enxergar a vida por um outro ângulo. Eu passo a ver que se meu pai é assim, se meu pai é agressivo, ou se meu pai é indiferente, se minha mãe está doente, o que me compete fazer? Eu não posso ser um agente passivo. Meu pai não me dá amor, minha mãe não me dá amor, minha mãe está depressiva, e vou me apequenando espiritualmente. Não, 1000 vezes não. Assuma o comando da sua vida, exerça o amor que você pode. Nós não nascemos para replicar os comportamentos do passado, mas para que a família seja uma quebra de uma sequência de vida. Faça um papel novo. Se você sente que a família está passando por dificuldade, faça um movimento de amor. Mas o meu pai é agressivo, não precisa tocar nele. Descubra o que ele gosta. Pai, preparei uma comida que você gosta. Aceite a pessoa do jeito que ela é. Porque às vezes você tem um pai em casa que é difícil. O pai chega e dá uma notícia, por exemplo. Eu acho que eu estou me sentindo mal. E a esposa diz, tem que ir no médico, você não vai no médico, por isso você está doente. Eu disse, pronto, já fiquei bom, não estou mais doente, eu estou ótimo, não precisa dizer mais nada, eu já estou bom, não precisa mais você me preocupar. Já fiquei, já até passou minha febre, passou tudo. E aí a esposa fica agoniada porque ela quer e ele já cortou. Então, se você vive uma história que você tem um pai desse tipo, aceite do jeito que ele é. Ele não é assim. Então não diga, você tem que ir no médico, está doente, pai, quer que eu compre algum remédio, quer que eu faça alguma coisa? Não critique, porque se você tem uma diferença entre as pessoas, não vai ser criticando que vai aproximar. Se você critica, amplia. Então o que a gente faz? Torna-se cúmplice. Estou me sentindo mal. É sério? Quer alguma coisa? Quero. O que o senhor quer que eu faça? Quer que eu ajude no quê? Não critica. Depois que você estabelecer a esteira da amizade, depois que você conseguir que ele se desarme e ele sinta que você é parceiro, ele deixa de ter a agressão. Então, a agressão e a indiferença, que é a chamada agressão passiva, elas se corrigem com cumplicidade. Aproximar o coração sem crítica e aceitar o outro do jeito que o outro é, para depois fazer o movimento e não esperar do pai aquilo que ele não pode dar. Seu pai não é um modelo de amor, ele não é, ele não é. Se ele não é, ele não é. Então você que tem mais conhecimento, faça a esteira para ir resgatá-lo. E aquele outro que se abandonou na depressão, se abandonou porque sente uma tristeza profunda. É um punhal cravado no peito. O arquétipo masculino tem muito a tendência de que quando recebe uma dor, ele reage agredindo. A agressão, no fundo, representa uma dor que geralmente os homens possuem, por isso são agressivos. E as mulheres, quando experimentam uma dor, elas implodem. Um explode,
o outro tem a tendência de implodir. Mas tudo, na verdade, tem uma única raiz: dor. Descubra a dor, dê colo. Faça o que você puder. Não espere que eles exerçam mais o papel de pai. Eles estão doentes. Exerça você esse papel. E os dois últimos tipos de pai que a gente poderia ter estão dentro de uma mesma raiz. A primeira raiz, os pais que se perderam de si mesmo. A segunda raiz, os pais que ainda não sabem amar. E na terceira raiz dos pais, os pais que amam, que se dividem em dois grupos. Os pais que amam filhos que se sentem amados e os pais que amam filhos que não se sentem amados. Nem todos aqueles que se apresentam como sendo desamados verdadeiramente o são. Existem muitos pais que amam seus filhos, mas mesmo amando os filhos continuam se sentindo desamados. Como se fossem uma taça que nunca enchesse. São pais que amam, mas os filhos não conseguem perceber o amor. Então, se você de repente está nessa circunstância de ser o filho que não se sente amado pelos pais, observe o que eles fazem. Observe o esforço que fazem, porque nem sempre os nossos pais poderão oferecer todo o amor que lhes fosse possível. De repente não consegue. A gente tem muita dificuldade para lidar com isso. Nós temos muitos defeitos. Nossos pais não são perfeitos, eles têm defeito. Então não dá para você esperar que meu pai tem que fazer tudo por mim, senão eu não vou me sentir amado. A gente tem que aprender a perceber o amor deles naquilo que eles podem dar. Às vezes, eles não conseguem dar tudo que poderiam dar e a gente não está conseguindo perceber. É um esforço que a gente precisa fazer. E por que às vezes a gente não sente? Porque nós somos uma alma frágil. Nós somos alma frágil. E a gente quer que nossos pais sejam perfeitos. E como eles não conseguem nos dar a perfeição, nós nos consideramos infelizes para atrair ainda mais a atenção deles. E não percebemos que com isso, nós os tornamos infelizes. Quantos pais existem que se desdobram para fazer tudo o que podem pelos seus filhos, mas mesmo assim os filhos são ingratos, os filhos não percebem, e os pais se esforçam para poder ajudá-los. E quando os pais não têm uma compreensão mais plena do que possa estar acontecendo, eles podem se tornar cativos da manipulação psicológica que os filhos fazem sobre eles. Os pais se tornam, portanto, codependentes de um processo de escravização que seus filhos fazem. Então, os pais, às vezes, se desesperam, porque eles acham que eles têm que ser os promotores da total felicidade de seus filhos. E isso não é verdade. Nós, na condição de pais, não devemos ter a crença de que nós somos os responsáveis por tudo que acontece na vida dos nossos filhos. Não. Os pais precisam efetivamente exercer o papel que lhes é próprio, mas os filhos também têm responsabilidades para poder viver. Por quê? Porque senão a gente vai querer que os pais exerçam tudo em relação aos filhos. Isso não é possível. Todos nós somos espíritos em processo de evolução. Todos nós somos espíritos que temos os nossos dramas. E aí eu digo assim, não, mas meu pai não me dá tudo o que eu queria. E nem vai dar. Seu pai não vai lhe dar tudo o que você quer, porque você precisa se movimentar. Às vezes, nós encontramos situações dos chamados filhos narcisistas que exploram seus pais, sugam as energias deles, são indiferentes às suas dores e dizem, eu não sou amado, colocando peso sobre os ombros deles. Então, nós temos muito essa circunstância na nossa sociedade dos pais que amam filhos que não conseguem se sentir amados. Esse desamor que precisa ser entendido para que os filhos não cobrem dos pais em excesso, é necessário para que a gente não traga para nós a ilusão de que os pais têm que oferecer tudo que a gente precisa. Então,
É bem possível, sim. Às vezes a gente tem muita a ideia de transferir para os pais, assim. Ah, se tem problema, está no pai. Ah, está na mãe. Nem sempre. Às vezes o pai e a mãe estão fazendo tudo certinho. Os filhos é que não conseguem se colocar de pé. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado para que isso não aconteça com as nossas vidas. Daí, nessas 7 situações, falta falarmos da última, que são os casos dos filhos que amam e são amados por seus pais. Esse caso não é tão incomum. Às vezes a gente diz assim, mas isso não é tão incomum, não. Existem muitos filhos que amam seus pais, cuidam de seus pais os amam. Essa relação é uma relação razoavelmente frequente na Terra. Por quê? Porque nas famílias não tem só laços de desafeto, existem laços de afeto. Então, são aqueles companheiros que você sente prazer quando chegam em casa, que se agradam da convivência com os pais, que têm prazer na relação entre eles. Isso é muito frequente. Mesmo a Terra sendo um local ainda bastante complicado, isso já existe bastante. Sabe por quê? Porque essas pessoas fazem parte da nossa família espiritual. Nós não temos ainda o amor universal, realmente, nós não temos ainda. Mas aí já temos muitos exercícios de amor filial, de amor paternal, maternal. O amor intrafamiliar, ele já é bastante frequente. Então, nós vamos encontrar essas 7 circunstâncias. Os pais que se perderam de si mesmos, aqueles que enlouqueceram e, portanto, fugiram da vida. Uns fugiram para fora, abandonando, e uns fugiram para dentro, através dos vícios. Os pais que não sabem amar, que não conseguem dar amor, porque são cativos da dor. Quais são os cativos da dor? Os pais violentos, os pais indiferentes, os pais depressivos, cativos na sua dor. E no terceiro grupo de pais, os pais que amam filhos que não se satisfazem com seu amor e os pais que amam filhos que amam. Nossa relação, portanto, com os nossos pais é uma relação de profunda necessidade de respeito e de afeto, porque de todos os integrantes do nosso grupo familiar, nós temos marido, esposa, filho, irmão, uma série de parentes. Aqueles que nós temos maior necessidade de cuidar até o final é nossos pais. Nós não temos a necessidade de cuidar dos nossos filhos até o final das nossas vidas. Essa não é uma missão dos pais, é missão dos filhos. É o único parente citado nos 10 mandamentos. Não diz lá, ama teu filho. Não está citado que tem que amar o filho. Mas está citado que tem que honrar o pai e a mãe. Porque esse é um compromisso inalienável até o último dia das nossas vidas, por conta do quê? Por conta do pleito de gratidão que a gente tem que ter. Mesmo com aqueles que nos abandonaram, mas a minha mãe me abandonou. Quebre o círculo vicioso, não fique preso na mágoa. Então a gente precisa honrar pai e mãe para que as nossas almas estejam abertas para novas experiências. Na medida em que a gente faz um exercício para trabalhar os nossos sentimentos e nós nos prendemos efetivamente a replicar aquilo que eles fizeram, nós estamos presos dentro de uma mandala, repetindo as experiências dos nossos antepassados, vivendo hoje aquilo que eles fizeram de equívoco no ontem. Nós temos que fazer uma história nova. E nessa história nova está previsto: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O único dos mandamentos que tem promessa, nenhum tem promessa, está assim: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Mas esse não está assim, não, está: honrarás teu pai e tua mãe, e uma promessa associada, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Então, honrar pai e mãe é cuidar deles. Honrar não significa necessariamente amar. Você pode ter um pai tão difícil que você não consegue amar, mas tem que ter respeito. Em que sentido? Respeitar a memória dele. Honramos nosso pai e nossa mãe basicamente com 2 experiências. A primeira, vivendo de maneira digna para não envergonhá-los, para que eles não tenham vergonha de dizer que são nossos pais. Essa é a primeira.
E a segunda forma de honrar pai e mãe, quando eles ficam velhos, nós os cuidamos. Nós os cuidamos para exercitar a libertação do nosso desamor e para mostrar aos nossos filhos como que a gente faz com as pessoas que a gente tem gratidão. Lembre-se que você também ficará velho e seus filhos se espelharão no que você faz para o futuro seu que você não sabe como vai ser. Então, a gente cuida dos outros como último pleito de gratidão até o final, lavando, dando banho, cuidando, fazendo com amor, com vontade de fazer, não de má vontade, empurrando a comida sem paciência, deixando a pessoa suja durante o dia inteiro. Não, cuida. São os últimos tempos que você vai ter com seu pai e sua mãe. A maturidade vai nos trazer tantas reflexões, fazendo com que a gente abandone, de certa maneira, esse nosso sentimento amargo de querermos dar o troco daquilo que a gente recebeu. Já chega disso. É aí que entra Jesus. A entrada de Jesus no processo é: não dê mais o troco, porque quem dá o troco fica preso na mandala. Quebra a mandala, quebra essa história e faz um novo futuro. Porque se é verdade que a gente teve no passado uma história que gerou a família que estamos tendo hoje, nós estamos agora construindo a família que a gente vai ter amanhã. É essa família que você tem, é essa família que você tem hoje que você quer do mesmo jeito, ou você quer uma melhor? Então mereça para depois ter. Ninguém pode ter sem merecer. Primeiro, a lei do mérito é assim: mereça para depois ter. É aí que entra a importância de Jesus. Porque antes de Jesus era no troco: você fez, vai receber. Você não me deu, também não vou lhe dar. E aí nós ficávamos presos, vivendo as mesmas experiências, várias encarnações. Jesus vem e diz: vou te dar a tua liberdade. Eu vou quebrar a mandala e você vai sair de dentro dela. É esse que é o sentido de salvação. Jesus nos salva. Salva do quê? Da mandala. Ele quebra a mandala e você se solta dela, porque até então você está aqui dentro preso. Ele me fez, eu fiz, ele me fez, eu fiz, ele me fez, eu fiz. Aí ele me fez de novo, aí eu fiz de novo. Estou preso. Ele diz: não devolve, solta. E quando você solta o outro, a mandala se quebra e nós somos almas livres, libertas, a partir da experiência daqueles princípios que Jesus nos permitiu experimentar. A experiência do amor, da perseverança, da capacidade da indulgência, da renúncia, do perdão e da prudência nos nossos dias. Portanto, essa é a razão pela qual esse mandamento é o único que tem promessa, porque o fechamento do mandamento diz: para que se prolongue os dias na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Você quer permanecer na terra que o Senhor vosso Deus vos dará? Quer permanecer no planeta de regeneração? Quer ter a possibilidade de efetivamente continuar na Terra? Você quer ter a chance de ser um integrante do mundo de regeneração? Quer herdar a terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará? Se você quer, honre seu pai e sua mãe, porque aí se prolongarão os dias na terra que o nosso Deus certamente haverá de nos dar.